Oi pessoal, eu sou Alessandro e o seguinte, a revista do Batman ela foi zerada aqui no Brasil, ou seja, nós temos um novo número 1 da capa. Claro que a Panini está fazendo aquele esquema que ela faz, que ela tem feito nos últimos anos, que é botar um número 1, isso aqui claro, para atrair o novo leitor, para sinalizar mesmo para o leitor mais veterano que é um começo, é um novo momento da revista, e ela mantém o número anterior ao lado, no caso aqui o 83, para fazer o quê? Para o colecionador, bom, ter esse gostinho de colecionar uma revista que tem numeração alta, né? Bom, tivemos então um novo número na revista do Batman. E esse número 1 ele não é à toa, é porque nas duas revistas que compõem o mix de Batman, nós tivemos o começo de novas fases. Novas fases começaram em Batman e em Detective Comics. Aqui nós temos Detective Comics 125, perdão, Detective Comics, opa, até gaguejei, 1062 e Batman 125. Há também uma história curta de Batman 126, mas é na 125 que a nova fase começa. São grandes nomes que estão envolvidos com essa nova fase das revistas do morcego. No caso de Batman, nós temos o Chip Zdarsky, a galera deve lembrar do Zdarsky, principalmente pela fase do Zdarsky no Demolidor, que tem sido bastante elogiada, e o desenhista é o Jorge Jimenez, que faz inclusive um belo trabalho. Tá aqui os desenhos do Jorge Jimenez para vocês verem. Já em Detective Comics, nós temos o Ramvi, que é um roteirista em ascensão na DC. Ele trabalha, por exemplo, com a Liga da Justiça Dark, fez trabalho também com o Monstro do Pântano. E os desenhos da Detective Comics estão a cargo do brasileiro Rafael Albuquerque. Ótimos desenhos também, como eu estou mostrando aqui para vocês. Deixa eu pegar uma outra página aqui. Está aqui, estão os desenhos do Rafael Albuquerque. Então, nós temos aí bons auspícios, né, para a revista. Ou seja, nós temos duas duplas criativas muito boas. Mas vamos lá analisar então esse começo. Lembrando, minha gente, que esse tipo de análise, essas impressões sobre começos de fase, elas podem ser muito injustas, porque às vezes o roteiro ele tem que colocar algumas peças para a coisa funcionar e não tem como ele impactar logo de cara. Mas vamos a esses começos. Eu vou dar spoilers, considerando que são começos de fase, então eu tenho que falar dos elementos para poder explicar como está começando. Eu não sei no que isso aqui vai dar, então são spoilers só sobre esse começo mesmo, tá? Vamos lá. Em Batman, do Zdarsky, nós temos ricos sendo assassinados. É isso que nós temos. Milionários sendo assassinados. Na verdade, é mais do que isso. São herdeiros sendo assassinados. Há uma ameaça para aqueles que herdaram mais de 5 milhões de dólares. Se eles não doarem aquilo que eles têm para equalizar um pouco mais as coisas, eles serão assassinados. Descobre-se que o grande assassino, né, ou quem está mandando, na verdade não se descobre, né, ele mesmo assume isso, é o Pinguim. E eu pensei que a trama fosse girar em torno disso, essa questão dos assassinatos dos ricos, mas isso é só o estopim para outra coisa. Há um plano do Pinguim para levar o Batman até ele. Ele está morrendo. Ele se mata. E ao se matar, ele incrimina o Batman. Bom, isso aqui já dá... parece que a história vai ser que agora o Batman vai ser perseguido porque ele foi acusado de assassinato, coisa que nós já vimos antes. Mas, ao fim da história, na Batcaverna, se ergue esse robô aqui. E esse robô diz salvaguarda online. O Batman parece não saber nada dele, não lembrar nada dele. Qual é a minha hipótese, dada a maneira que a história foi construída? Minha hipótese é o seguinte: o Batman construiu uma salvaguarda contra ele mesmo. Caso ele viesse a se perverter, se tornar um assassino, essa salvaguarda se ergueria e combateria o próprio Batman. E como teve essa situação dessa acusação de assassinato do Pinguim, a salvaguarda se levantou, mesmo o Batman
sendo inocente. E o Batman não lembra porque isso foi apagado da memória dele. Gente, se você já leu o futuro da trama nos Estados Unidos e não é isso, não tem problema, mas a trama aqui dá muito a entender que será isso, e eu acho que faz muito sentido se a gente lembrar dessa maneira que o Batman tem sido construído nos últimos anos, como alguém preparado para tudo, como alguém que tem planos de contingências dentro de planos de contingências. E como é que o Batman se prepara para deter a ele mesmo? Como é que o Batman se prepara para deter a perversão? Não deter a perversão de si, mas deter um Batman que possa ter saído do caminho. Me parece ser isso. Isso, inclusive, é coerente com a história Torre de Babel, que é uma história famosa aí da Liga da Justiça, na qual o Batman tem protocolos para derrotar todos os membros da Liga. Enfim, me parece ser isso. Fico curioso se vai ser esse o caminho pelo qual a coisa vai seguir, mas a construção levou a isso e gerou certa curiosidade pela sequência. Nós temos depois uma história secundária da Mulher Gato. Deixa eu mostrar para vocês os desenhos. Tá aqui uma história secundária da Mulher Gato. E nessa história da Mulher Gato, essa história como eu falo que é uma história secundária, é porque ela foi publicada na própria revista do Batman. É uma história que também tem roteiro do Zdarsky, que tem desenhos da Belén Ortega, ou do Belén Ortega, não sei se é homem ou mulher. Mas essa história ela lida com as consequências da morte do Pinguim. O Pinguim teria deixado alguns herdeiros e a Mulher Gato deveria procurar esses herdeiros. Assim, uma história que não me convenceu muito logo de cara. Eu pensei, cara, isso é a coisa que talvez tendo os nomes se resolveria com uma busca na internet e com um celular. Mas a gente liga a suspensão de descrença e segue. Enfim, é um começo interessante que o Zdarsky constrói a trama de maneira a colocar vários lugares comuns para fazer o Batman ir contra o próprio preparo. É isso, é o que me parece. E depois vem a história do Ranvi e do Rafael Albuquerque, inclusive desenhos lindos do Rafael Albuquerque. Olha só, isso aqui me parece acontecer bem menos coisas do que na primeira história. Nós temos o quê? Temos o Batman lidando com alguns contrabandistas, a gente não sabe de que inicialmente, e um desses contrabandistas, de repente, vira uma criatura estranha que praticamente derrota o Batman, que é salvo pela Thalia, que fala um pouco da ameaça antiga com a qual o Batman vai lidar agora. Paralelamente, nós temos uma família que me parece ou de ocultistas ou pessoas ligadas ao oculto, assim também não está muito claro, que tem interesses em Gotham e vai agir em Gotham a partir desses interesses agora. Esse começo foi só isso. É aquela coisa que a gente fica se perguntando, tá, mas o que vai vir daí? Eu não sei, realmente não sei, não foi aquele começo de fisgar, pelo menos a mim, mas eu confio nos autores, confio, claro, os desenhos estão maravilhosos, Rafael Albuquerque, mas o trabalho do Ranvi também é um trabalho interessante. Me parece um bom ponto para começar. Esse número 1 aqui não me parece à toa. Acho que se alguém resolve começar a ler Batman agora e pega esse número 1, são histórias que não tem tanta referência à cronologia recente, não há tanta referência assim, são realmente começos, porque às vezes nós temos situações, como da revista dos X-Men, que começa uma nova fase, mas ela está lidando com o legado cronológico da fase anterior. Aqui não é o caso, realmente nós temos o começo de histórias, realmente são começos. Acho que o número 1, inclusive, se justifica bem para sinalizar para o novo leitor. Se isso aqui vai ser bom ou ruim, para mim não dá para saber ainda, não dá. Assim, tem uma história que, se eu estou certo na minha leitura, se eu estou certo o que eu acho que vai vir, lida com uma questão recente, com uma interpretação recente do Batman aí, com uma proposta que pode dar coisa boa e que vai ter um foco talvez na ação, e uma segunda que lida com aspectos mais místicos, quase com uma construção de uma história de terror. Mas
Não são aqueles começos que a gente fala, caramba, que coisa espetacular. Não é isso, né? Mas são começos que podem render. Ambas as histórias assim têm climas interessantes. Vamos ver no que dá. Tá aí o meu primeiro olhar sobre a nova fase da revista do Batman. Vou pedir desculpa a vocês, que só tá tendo, eu não sei se deu para perceber aí no vídeo, passou um monte de carros por aqui e eu não tenho muita escolha nesse momento, né? Eu tenho que gravar agora, eu tenho esse é o único horário que eu tinha disponível para gravar. Então, se chegou alguns barulhos aí, peço desculpa, mas é isso ou não ter o vídeo. De todo modo, agradeço por ter visto o vídeo, peço que dê teu joinha, compartilhe o vídeo, se inscreva, faça aquilo tudo que você já sabe. Lembrar do link da Amazon, tá na descrição. Caso você faça alguma compra nessa loja usando esse link, ajuda demais o canal a se manter a melhorar. Paro por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.